Olá pessoal, sou o professor Sandro e convido vocês para mais uma aula de Geografia. Nosso tema de hoje será População do Brasil em forma de arte. Geralmente, em Geografia, quando estudamos a população, damos o nome de demografia, ou seja, todo o estudo, todo o levantamento de dados que envolve a questão populacional. Nesse sentido, nós temos 5 grandes eixos que estudamos população. A população absoluta, que nada mais é do que o número de habitantes de um determinado espaço. A população relativa, também chamado de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tu pega a população do lugar, o número total, e relaciona com o tamanho do seu território. Outra temática dos assuntos demográficos são os movimentos populacionais, a configuração e a estrutura da população em termos de composição étnica e cultural e ainda o crescimento desta população. Mas hoje a gente vai sair desses 5 eixos principais e vamos trabalhar a geografia populacional do Brasil de uma forma diferente. Para isso, nós vamos pedir a ajuda, então, da história e da educação artística. Isso mesmo, vamos dar uma misturada aí em geografia, artes e história. Tá? Primeira obra que nós vamos analisar, então, dentro dessa temática, seria O Operário, pintada em 1933 por Tarsila do Amaral. Essa obra nos mostra a miscigenação da população brasileira. Quando dizemos que uma população é miscigenada, dizemos que ela é formada por uma mistura de diferentes povos e raças. Conseguimos perceber na tela, essa mistura, gente de todas as cores, gente de todas as raças. E essa mistura de povos é tanto notada pelos aspectos físicos da população quanto os aspectos culturais. Nessa mesma temática de miscigenação da população brasileira, mais atualmente, mais contemporânea aos nossos tempos, nós temos essa pintura de Romero Brito, intitulada de Mistura de Raças. Romero Brito, a gente consegue notar bem as características da pintura por utilizar cores alegres, bem coloridos os quadros deles e usando formas geométricas. E aqui notamos negros, brancos, índios, pardos, resultante desse processo de miscigenação. Aqui nós temos outra obra de Tarsila do Amaral, Agari, pintada em 1925. Agari significa, é uma palavra do francês que significa estação de trem. Tarsila de Amaral, nessa obra, ela quis retratar todo o processo de modernismo que estava acontecendo no território brasileiro, que surgiu a partir da década de 30, finalzinho da década de 20. A gente nota na obra aqui uma estação de trem, chaminés, indústrias, iluminação pública. Todo um processo de modernização que começa a partir e com a contribuição da economia cafeeira. E aí a gente nota nessa sequência de gráficos a evolução dessa população saindo do meio rural e tornando-se cada vez mais urbana. Então a gente nota que a cor vermelhinha, que representa a urbana, está cada vez aumentando mais, enquanto que a azul, que representa a população rural, está diminuindo ao longo do tempo. Hoje, atualmente, nós somos de mais de 95% de pessoas vivendo no meio urbano. E aí, outra obra de Tarsila de Amaral, título São Paulo. 1925 foi pintada essa obra, E também, ela mostra outros aspectos desse processo de modernização e urbanização do território brasileiro, como, por exemplo, aqui nós temos algumas bombas de gasolina, a iluminação pública, as vias de transporte.
Falei anteriormente, né, que o café contribuiu para esse processo de urbanização. E aí eu trago uma pintura de Cândido Portinari, pintada em 1935 e intitulada de Café, né? E a gente nota nesta obra as lavouras de café ao fundo, o pessoal, né, ensacando o café, transportando o café. Foi outro pintor, outro artista brasileiro, né, muito marcante nesse período e que retratou bem a população do nosso país. Falando ainda em Portinari, né, uma outra obra desse famoso pintor, né, chamada de Os Retirantes, né? Quem são os retirantes? Retirantes são um grupo de pessoas que migraram de um local para outro, principalmente na região do sertão nordestino, fugindo do flagelo da seca, tentando buscar condições de vida melhor em outros espaços, né? E aí a gente nota aqui, né, toda uma questão de tristeza, de pobreza, de miséria que fizeram eles sair do meio rural, né, onde eles viviam, para, de repente, um meio urbano, né? Processo esse chamado de êxodo rural. Ainda nessa tomada de movimentos migratórios, Tarsila do Amaral também, né, pintou uma tela que mostra esse movimento populacional, chamado de Segunda Classe, pintada em 1933. Tá? Ao fundo a gente vê os vagões de trem e também, né, o semblante dos personagens tristes, né, por ter que deixar uma vida de um lugar e indo em direção a outro espaço, né? Quais são os motivos que levam as pessoas a se deslocar? Busca de melhores condições de vida. Saem do problema da seca, saem da miséria ou até mesmo em função de guerras ou outros motivos. Fechou, pessoal? Então, assim, ó, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Estou à disposição para o que vocês quiserem. Valeu, pessoal. Obrigadão. Hi guys, how are you? I am a teacher English Alaides, ok? Meu nome é Alaides, sou professora de inglês. Tudo bem com vocês? Bom, today we are going to work grammar, contracted form do verbo to be, a forma contraída do verbo to be. Nós usamos o apóstrofo para diminuirmos esta fala e também na escrita, ok? So, nas conversas é comum então usarmos a forma contraída do verbo to be. We have examples to you. I am not. Eu não sou, eu não estou. I'm not. Ok? You are not. You're not. Or you aren't. Não é, não está. He is not. He is not or he isn't. Não é, não está. She is not. She's not or she isn't. Ela não é, ela não está. It's not or it isn't. Isto não é ou isto não está. We are not, we're not ou we aren't. Não somos, não estamos. You are not, you're not or you aren't. Não são, não estão. And they are not ou they aren't. Não são, não estão. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Have any examples to you? It isn't good. Isto não é bom. Muitos doces. A little bit candies. Ok? What is this? It isn't a doll. O que é isto? Isto não é uma boneca. It's okay? He isn't studying Portuguese. Ele não está estudando português. He is studying math. Ok? E what is this? It is a toy. Então,
O que ele está fazendo? O que é isto? Isto não é brinquedo, cuidar das plantas, ok? Be careful. Nós temos também alguns exercises to you. Follow the model. Follow the model means siga o modelo. Use the contracted form in the verb to be. Use a forma contraída do verbo to be. Example, you are a good singer. You aren't a good singer. He is a famous pilot. He isn't a famous pilot. It is an orange. It isn't an orange. We are near the school. We aren't near the school. She is a nice girl. You are intelligent boys. You aren't intelligent boys. They are happy girls. They aren't happy girls. It's okay? E agora no número 2, follow the model. It's okay? Observando outra forma negativa. It is expensive. It's not expensive. I am strong. Eu sou forte. I am not strong. Eu não sou forte. She is my girlfriend. She is not my girlfriend. Ela é minha garota. Ela não é minha garota. We are good play soccer. Nós somos bons jogadores de futebol. We are not good play soccer. Nós não somos bons jogadores de futebol. You are goalkeepers. Nós somos goleiros. We are not goalkeepers. They are workers. Nós somos trabalhadores. They are not workers. So, and the exercise 3, follow the model. Is she ugly? No, she is not. So, use the contracted form, okay? She isn't ugly. So, is she young? No, she is not. She isn't young. Ela não é jovem. Are they tall? It's okay. No, they are not tall. Are they tall? Aren't the tall. It's okay. Nós não somos altos. Is it expensive? No, it is not expensive. It isn't expensive. Isto é caro? Não, isto não é caro. It's okay. Are they poor? They aren't poor. It's okay. Eles são pobres? Não, eles não são pobres. They aren't poor. So, good work to you. Bye bye. See you later in the new class.